pinceladas, assim, sobre os nossos corpos sutis. A gente falou bastante sobre o duplo etérico, sobre o corpo astral, falamos também alguma coisa, né, no sentido de que é a nossa fragmentação, digamos assim, que sente, né? É o nosso lado que sente as emoções, né? E é bom vocês terem, a gente ter sempre presente, pelo menos esses conceitos, né? De corpo físico, corpo etérico, o corpo astral, o corpo mental e o corpo causal, né? Sabendo então que, entrando então um pouquinho no corpo mental, no sentido de que, resgatando algumas coisas que nós estudamos lá no passado, no sentido de que o corpo mental é onde acontece toda a nossa atividade intelectual. Então, quando a gente está trabalhando em algum projeto, em algum estudo, em ideias, né, em coisas que exigem o nosso raciocínio, nós estamos ativando e se valendo muito do nosso corpo mental, tá? Já o astral vem para o campo dos sentimentos e o etérico, essa ligação mais material de todos os corpos sutis com o corpo físico através dos meridianos e dos nadis, lembram? E depois, entrando no corpo causal, é a nossa faixa de corpo sutil mais com a sua frequência mais evoluída, com uma vibração energética muito mais elevada e que diz muito mais com o plano puramente espiritual e com as sensações do espiritual do que do físico propriamente dito. Mas tenham sempre em mente, então, vocês lembram aquele desenho que nós compartilhamos aqui, né? O corpo físico totalmente denso, né? Que era aquela imagem toda escura, preta. O corpo etérico um pouquinho mais, né? Sutil, com as partículas começando a se espaçar. O corpo astral mais sutil ainda, as partículas mais desagregadas, mas mais esparsas ainda. O mental e até chegar ao causal, que é a pura luz, que é a emanação pura do mundo espiritual. Sem considerar outras estratificações que estão muito além da nossa percepção, do nosso conhecimento e muito mais difíceis, então, de elaborar e estudar. Pois bem, hoje vocês viram que eu mandei um material, né? E a ideia desse material não é de forma alguma esgotar nem perto disso, esses assuntos, né? Que serão tratados aqui, mas em termos gerais, é um material que fala sucintamente e muito rasamente, né, sobre os nossos 7 chakras básicos, né? Por que 7 chakras básicos? Porque nós temos outros tantos secundários. Então, eu num primeiro momento trouxe ali algum significado, conceito, e depois eu fui entrando em aspectos básicos e fundamentais que a gente tem que ter noção. E lá no finalzinho eu botei a minha fonte, depois eu vou explicar as fontes de consulta, eu explico melhor para vocês, mas assim, já na largada, pessoal, eu quero dizer para vocês o seguinte, eu procurei colocar aqui nesse material, e de forma bastante sucinta, aquilo que é mais ou menos um consenso na doutrina, tá? Eu botei 3 fontes de leitura ali, até porque a quarta que eu tinha, ela era tão divergente que eu resolvi nem polemizar. Mas vocês vão ver que o básico, o esqueleto todo, é mais ou menos, há um consenso na doutrina, mas há muitos aspectos que a doutrina, que os escritores sobre o assunto, os estudiosos, eles divergem, tá? E é tranquilo isso, tá? Depende muito da forma de interpretação, depende muito se a pessoa veio de uma escola ocidental, de uma escola oriental, enfim. Mas eu acho que a gente está mais ou menos seguro nesses conceitos. O tema dos chakras é um tema, assim, para
anos de estudo, vários módulos, várias metodologias, abordagens, e a gente vai estar sempre retomando alguns conceitos aqui e lá, assim como a gente vai estar sempre falando e aprofundando um pouco mais o assunto dos corpos sutis. Vocês vão ver que uma coisa leva a outra. O que eu só peço é que a gente procure sempre ter em mente o nosso ser naquela visão dos nossos vários corpos sutis e agora entrar dentro desse mecanismo, desta engrenagem, entrarmos então com o conceito e o estudo dos chakras, tá? Então, vocês imaginem que todos os nossos corpos sutis, não é? Ou pelo menos o corpo etérico, o corpo astral e o corpo mental, todos eles são dotados de chakras. Imaginem uma engrenagem de um relógio. Quem de vocês já conseguiu abrir assim aqueles relógios antigos e ver como é que eles funcionam, como é que ele funciona, né? Aquele desencadeamento de movimentos, né? Se nós somos um ser multidimensional, se nós temos essas estratificações sutis, né? Onde nós temos um campo que está mais relacionado à atividade mental, outro mais às emoções, outro mais às sensações físicas, outro mais a tudo que é espiritual. Bom, se a gente é tudo isso, como é que isso funciona de uma forma integrada? Entendam? Pensem em qualquer funcionamento de qualquer máquina que tenha suas várias funções. Se fosse um monte de peças colocadas uma em cima das outras ou espalhadas em cima da mesa, sem elos de ligação e de comunicação e de lógica e sequência, não teria utilidade nenhuma essa máquina, né? Então, nós tendo essa compreensão do quão complexo é o nosso ser e do quão muito mais do que isso que os nossos olhos físicos veem, né? Nós temos que admitir que tem uma série de elementos e engrenagens nesse nosso funcionamento. E nós temos que entender, partindo de um pressuposto básico de que, se nós somos mente, espírito e físico, não é? Tem que haver uma forma de troca entre essas nossas combinações. Troca de informações, né? Então, por exemplo, se eu entender o meu ser nessa perspectiva, eu começo a pensar, mas como é que, se eu sinto com um determinado elemento, mecanismo dessa minha composição multidimensional, como é que isso chega no meu corpo? Se tudo que é vivo no espaço, no universo, é composto pela mesma matéria-prima, que é o prana, que é a energia cósmica universal, o fluido universal, como é que essa energia que está no todo circula em mim, entra em mim, é absorvida por mim? Como é que se dá essa distribuição de tarefas e de funções químicas, físicas, orgânicas, espirituais e de todas as ordens no meu ser? Porque na medida que a gente vai estudando, a gente vai vendo que não é nenhum fenômeno extra natural, que é uma mágica, que é um milagre. Não. São todos fenômenos, são todos fatos que, se não foram ainda explicados pelos nossos conhecimentos científicos, tecnológicos e por aí afora, em algum momento da nossa evolução, em breve serão. Tá? E dentro deste raciocínio entra entram instrumentos da nossa composição, mecanismos da nossa composição, que são indispensáveis para a compreensão do funcionamento do nosso ser,
multidimensional, que são os chakras. Então, vocês, se conseguirem acompanhar ali no material, né? Eu coloquei, então, que chakras em sânscrito, em primeiro lugar, por que chakras em sânscrito? Chakras é uma, com esta grafia, né, com o K e não já trazido para o português, vocês vão ver muito escrever chakras com C também, né? É uma palavra que vem da língua sânscrita, do sânscrito, que é uma linguagem que foi desenvolvida única e exclusivamente para a prática do yoga, tá? Então, ela é uma linguagem da cultura oriental e especificamente criada para a prática do yoga. E chakra, em sânscrito, significa roda, o giro. Então, na doutrina que trata sobre os estudos e doutrina que trata sobre os chakras, todos vão dizer isso, que eles têm forma de círculos, de rodas, né? Que tem um padrão vibracional de giro, não é? Adequadamente, quando funcionando adequadamente, o giro num determinado ritmo, cada um deles, no sentido horário, tá? E esse conceito que eu trouxe ali, então, centros de energia especializados, presentes nos corpos sutis, com a função de transformar a energia sutil, o prana, aquilo que está em todo o universo e que é a base de toda a criação, reduzindo-a e a traduzindo em atividades hormonais, nervosas e celulares. Então, vamos compreender esse conceito, né? Por que são centros de energia especializados? Porque nós vamos estudar em seguida que nós temos como chakras básicos, pelo menos. Tá ruim a conexão, Milena? Além da Milena, tem mais alguém com dificuldade na conexão? Tá ruim, Gil? Tira ali também. Peraí, bota o... Melhorou agora? Melhorou, Mi? Melhorou? Tá. Melhorou, Gil? Agora ficou ruim. Agora travou, agora não escuto. Melhorou, Gil? Tá sem... Gil, tu tá com o telefone com o teu no mudo. Eu não consigo ativar o teu microfone, só consigo desativar. Se alguém tá com dificuldade para me ouvir ou no próprio... A gente tá ouvindo. Tá tranquilo? Tá. Uhum. Tá. O Henrique saiu e a Milena não sei onde é que ela tá. Bom, qualquer coisa me chamem, tá? Então, por que ser... Então... Tá me ouvindo agora? Eu tô te ouvindo, mas tá bom para ti aí? Só que eu só queria perguntar uma coisa. Eu não sei se eu apertei alguma tecla, alguma coisa, que eu não tô vendo vocês. Eu tô vendo só o Henrique aqui na tela cheia. Ah, então ele... Tu pode selecionar quem tu quer ver, Gilberto. Mas tem que dizer aonde que ele faz. Nada contra o Henrique. Nada contra o Henrique, pelo amor de Deus, né? Só que eu não sei mexer aqui, aí eu fico... Coisa séria a gente ser burro para essas coisas de informática. Eu posso seguir, então? Pode, desculpa, pode seguir. Uhum.
Vai fuçando aí que tu vai ver que tem várias maneiras de tu ver. Eu, por exemplo, tô vendo todos vocês. Só não aperta o botão vermelho, Gilberto. Pelo amor de Deus, não vai me desligar, né? Não aperta aquele que tem o telefoninho vermelho, que daí tu vai sair. Tá? Não, tem um redondinho em cima que diz assim, tem um redondinho vermelho que diz assim, Germana está gravando a chamada. Ajuda ele, mano. Não, mas pode deixar assim, eu estou ouvindo perfeitamente, tá? Coloca a Pode deixar, ficha. nem se preocupe. Não quero atrapalhar, pelo amor de Deus. Eu quero Só aprender. deixa eu fazer um pedido para vocês, para a gente não tomar muito tempo. Quem quiser colocar algum nome para oração hoje, manda no meu WhatsApp que eu já coloco na lista aqui, tá? Tem que pegar ali em cima Tá. do caderninho. Pegar o caderno. A gente tudo principiante aqui, né? Então a gente ainda leva um pouco de laço nas coisas mais burocráticas. Mas assim, por que são centros de energia especializados? Porque cada um desses nossos chakras básicos, que são 7, eles têm uma função especializada no nosso ser, tá? E nós vamos estudar isso, né? Então, são especializados nos nossos corpos sutis e eles funcionam como transformadores de energia. Não sei se alguém aqui é daquele tempo assim que tu tinha um eletrodoméstico que é da voltagem 110 volts e a voltagem da tua casa é 220, aí tinha aqueles trombolhão grande, assim, que era um transformador, lembram? Que a gente tinha que usar o transformador para conseguir transformar. Os nossos chakras são transformadores de energia. Vocês imaginem, não é? O fluxo, o poder e a potencialidade da energia cósmica, do fluido cósmico universal, do prana do universo puro, se entrasse assim por todos os nossos poros de supetão. Nós ia provavelmente morrer com o choque energético, né, que aconteceria. Então, os chakras, enquanto centros especializados em roda, em giro, não é? Colocados em posições estratégicas nos nossos corpos sutis, eles funcionam como transformadores de energia, dessa energia que vem do cosmos, que vem do universo, do prana, né? Reduzindo-as, não no sentido de diminuir o seu potencial, a sua força, o seu objetivo, mas no sentido de adaptar essa energia ao tamanho as nossas dimensões. E as funções que cada um dos nossos corpos sutis e o nosso corpo físico tem que desempenhar nesta encarnação, né? Então, reduzindo essa energia prana, não no sentido, repito, de diminuí-la, o potencial é o mesmo, tá? Mas no sentido de adequá-la, de adaptá-la à nossa organização multidimensional. E traduzindo, os chakras têm essa função de traduzir essa energia do prana, essa energia cósmica universal, essa energia sutil, imensa e poderosa, traduzi-la conforme a sua especialização em atividades basicamente hormonais, nervosas e celulares, que é a base do funcionamento do nosso corpo, certo? Então, se não fosse pelos chakras, né, os chakras funcionam como essa engrenagem inteligentíssima que faz a conexão e a troca de energia, de informações, de sensações, de percepções do plano físico para o astral, assim como do astral para o físico, certo? Esta é a noção que a gente tem que ter da conceituação de chakras. Quando a gente pensa em chakras, quando a gente lê chakras, quando alguém fala em chakras, a gente tem que ter essa percepção.
São aquelas rodas girantes que estão alinhadas, ou pelo menos deveriam estar alinhadas, nos nossos corpos sutis, cada uma com a sua função, fazendo essa troca energética de um plano para o outro, né? E incentivando, servindo como gatilho de determinadas atividades hormonais, nervosas e celulares do nosso funcionamento, tá? Dentro dessa linha de raciocínio, como a diferença da vibração energética do mundo astral, espiritual, para o físico material é brutal, né? É necessário que essa transformação energética através dos chakras se dê também de forma paulatina, gradual e compatível com esse corpo físico que nós vestimos em cada encarnação. Então, nós temos chakras situados no nosso campo mental, nós temos chakras situados no nosso corpo astral, e nós temos chakras situados no nosso corpo etérico, que é aquele que faz a ligação final com o nosso corpo físico, tá? Então, se vocês descerem mais um pouquinho nesse material, vocês vão ver ali que eu coloquei que nós temos 3 chakras superiores, tá? Que eles são ligados aos elementos etéricos, aqueles elementos muito mais, ou na verdade, aqueles elementos associados ao plano etérico, tá? E nós temos 4 chakras inferiores, tá? Que dizem mais, que estão relacionados aos 4 elementos da natureza: ar, fogo, água e terra. Não relacionem chakras inferiores e superiores com alguma ordem de hierarquia. De forma alguma, tá? Todos os nossos chakras são indispensáveis ao funcionamento do nosso ser. E onde um está desequilibrado, onde um está com alguma anomalia, isso vai ressonar, digamos assim, em todos os demais. E nenhum é superior, digamos que em termos de importância, em relação ao outro. Essa classificação dos 3 chakras superiores e os 4 chakras inferiores é mais no que diz respeito, é uma classificação que diz respeito à especialização desses chakras. E agora, com as pinceladas, que eu falo pinceladas porque nós vamos pincelar mesmo hoje, tá? Não tem como aprofundar mais do que isso. É para a gente ter aquela noção básica, aquele pontapé inicial, assim, para começar a estudar isso tudo. Então, na medida que a gente for pincelando, vocês vão entender o porquê dos chakras superiores e inferiores, no sentido das suas funções especializadas. Há quem comece sempre, muitos começam lá pelo estudo dos chakras, começando pela base, outros pela coroa. Eu vou começar aqui por cima, porque foi assim que eu comecei a estudar, e somente por isso, tá? O nosso 7º chakra, que é o chakra coronário, né? Que é esse chakra que fica, então, no topo da nossa cabeça. Eu sempre coloquei ali, junto com a denominação do chakra, a sua denominação em sânscrito, tá? Porque os chakras, eles estão, assim, diretamente ligados com o yoga e com toda a filosofia do yoga e com as práticas yogis, tá? Então, em sânscrito, o chakra coronário, ele é chamado de Sahasrara. Eu não sei como é que se pronuncia isso, já é uma dificuldade escrever, quanto mais pronunciar, mas tá ali, eu acho importante a gente ter essa fonte, tá? Que tem como significado a lótus de 1000 pétalas, né? Que é aquela representação daquela flor de 1000 pétalas, porque é aquela abertura total, aquela ligação muito, muito enraizada com o plano espiritual e com tudo que vem da espiritualidade. Então,
Vocês viram que em cada tópico dos nossos chakras eu coloquei palavras-chave. Eu coloco sempre a associação, o sistema fisiológico, né? O sistema endócrino, e depois ali, quando ele está equilibrado, como é que tá? Quando ele está desequilibrado, como é que tá? E a cor, né? Então, lá embaixo a gente sabe que a coloração do chakra coronário, então se a gente pudesse visualizar e tivesse a clara evidência para visualizar essa roda girante no topo da nossa cabeça, ela teria uma coloração eminentemente violeta, tá? Alguma doutrina, alguns estudiosos falam na cor branca, na luz branca, né? Muito forte, ou até mesmo no dourado radiante. Mas há um consenso mais geral de que a coloração do chakra coronário é violeta, que é a cor da transmutação energética. Não é? Tem um estudo que se faz também sobre a chama violeta. Digamos que é o padrão de vibração energética extremamente elevado. Porque vocês vão ver que essa coloração que os chakras apresentam, desde o coronário até o básico, ela é uma representação, de certa forma, das cores do arco-íris, né? E que as cores, se vocês pararem para pensar, não é? Por que não existe uma cor só? Por que existem tantas cores? E por que existem cores de uma tonalidade e de outra? É o mesmo princípio aquele que nós estudamos, de que tudo é energia, tudo é energia, tudo que é vivo é energia. O que diferencia ou o que determina diferentes espécies de vida, os diversos reinos da natureza, é o quê? É a qualidade, a característica dessa vibração energética. E o espectro de cores, não é? Ele existe dessa forma diferenciada justamente em razão da vibração energética visual de cada um. São frequências diferentes. São frequências diferentes que se apresentam a nós por cores diferentes. E cores que têm um significado, um efeito terapêutico na nossa composição multidimensional, terapêutico especializado. Por exemplo, pensem vocês dormindo num quarto com todas as paredes vermelho encarnado. Meu Deus, será que a gente tem um ambiente tranquilo para o sono? Não. Não, até o Gui sabe que não. Ou pior, um quarto preto. Né? Por que tem uma determinada cor nos hospitais, nas escolas, né? Por que às vezes a gente troca 1000 vezes de cor, as mulheres principalmente, quando levanta assim para se vestir, para sair, para trabalhar? Está na TPM, então, Deus livre. Não tem guarda-roupa que nos agrade, né? Porque é uma vibração, né? É uma vibração que espelha o nosso estado de espírito e aquilo que a gente está precisando, certo? Então, o coronário tem essa coloração violeta porque o poder da cor violeta é o poder da transmutação energética, né? O chakra coronário, eu coloquei ali, ele está associado à espiritualidade e à clarividência do mundo astral. Porque nós vamos ver que o nosso chakra mental, não é? Ele tem mais essa conotação de clarividência do nosso mundo interior, das formas, pensamentos, daquilo que é criação nossa. O chakra coronário, ele está ligado à clarividência do mundo astral. Então, por exemplo, um médium com a mediunidade do Gilberto, por exemplo, né? A clarividência, e ele sempre me falava isso, eu não entendia muito bem, sigo não entendendo muito bem ainda, mas agora eu entendo um pouquinho melhor.
Mas o Gil sempre me dizia que os médiums clarividentes, eles não vêm com esses olhos aqui do corpo físico, né? O Gilberto, ele tem a capacidade, assim, não é nata, ele desenvolveu a partir de um determinado ponto da vida dele, mas naturalmente ele desenvolveu essa capacidade de ter acesso às percepções, às imagens, tanto do plano astral como do plano espiritual ao mesmo tempo. Quando ele começou a desenvolver essa clarividência, ele quase enlouqueceu, né? Então, assim, quando a gente estava junto conversando, tá, mas como é que tu sabe, então, o que é vivo, o que é morto, né? Aquela coisa, aquela confusão, né? E tudo isso ele consegue, vai me corrigindo, né, Gil, se eu estiver falando bobagem, mas tudo isso ele consegue distinguir pela diferença da frequência vibracional, das cores, não é? E a clarividência dele, do mundo espiritual, é basicamente um resultado da atividade do chakra coronário dele. Me corrige, tá, Gil, se eu estiver falando bobagem. Acrescenta, se tu quiser, né? Acrescentar, fica bem à vontade, irmão. Por conta disso, o sistema fisiológico associado ao chakra coronário é o nervoso central, o córtex cerebral, que é toda essa capa cinzenta que envolve o cérebro. No córtex cerebral, nós temos a sede dos neurônios corticais. Os neurônios corticais do nosso córtex cerebral, eles têm essa capacidade de gravar as memórias atuais da nossa vida presente. Porque as memórias de vidas passadas, por que a gente não lembra as vidas passadas, via de regra, né? Porque as memórias do nosso ser eterno, das nossas vidas passadas, elas estão lá no nosso corpo mental, que nós até conseguimos acionar com determinados procedimentos e técnicas, mas que não vem assim para a gente ao natural, com exceção que eu botei ali, né? Não sei se eu mantive. De algumas crianças. Que se fala, né? E quem estuda sobre essa doutrina que fala sobre as crianças índigo, as crianças cristais, os arco-íris, né? Eles nos dizem exatamente isso, que as crianças até uma determinada idade, né, como elas ainda têm muitos aspectos do seu sistema nervoso ainda em formação, né, Val? Também tu me ajuda aí, por favor, se eu falar bobagem, me ajuda, eu sou uma estudante, né? Ela ainda tem esses insights das vidas passadas, porque a conexão e o fluxo de informação do corpo mental dela para o físico ainda é muito aberto. Então, muitas crianças, assim, ó, afirmam, nesses livros sobre, né, as crianças índigos e cristais, assim, tinha a história de um menininho que falava, mãe, tu te lembra quando era o teu pai? Afirmam convictamente isso, que certamente numa outra vida talvez não, era o pai, só um exemplo, né? Então, no nosso chakra coronário, nós temos a função orgânica dele, fisiológica dele, mais ligada a ele, é do nosso sistema central, nervoso central, né? E onde nós temos o armazenamento das nossas memórias atuais, desta vida, né? É um chakra, e essas memórias, ele está em funcionamento, basicamente, quando a criatura está no estágio de vigília. Então, por exemplo, o médium ali, que é clarividente, que tem essa clarividência muito bem desenvolvida, quando ele não está dormindo, o que garante essa clarividência, uma das engrenagens fundamentais para garantir a clarividência do mundo astral, é o chakra coronário e a especialização do chakra coronário. Desde a sua localização, a sua coloração
e a sua vibração, né? No momento que a gente dorme, que a gente sai do estado de vigília, quem faz o registro todo fica o nosso corpo físico, o nosso corpo etérico ficam ali em descanso. Aí nós vemos e sentimos puramente com os corpos sutis. Aí entra em ação quem? O nosso corpo astral e o nosso corpo mental. Por isso que às vezes a gente tem sonhos assim que a gente parece tão real, mas eu estava lá nos tempos de não sei quando. Por quê? Porque a gente consegue acessar mais as memórias do corpo mental. O que acontece é que quando a gente acorda, quando a gente volta para o físico, há uma decodificação dessas imagens, dessas memórias. Tem um livro do André Luiz, psicografado por Chico Xavier, daquela obra Vida no Mundo Espiritual. Eu não sei se é Mensageiros da Luz. Eu não sei se é Missionários da Luz ou os Mensageiros. Os Mensageiros. É os Mensageiros. Que explica de uma forma fantástica essa volta do sonho e como é que o nosso córtex cerebral decodifica o nosso sonho. São analogias, né? São analogias, né? Mas o que nos importa saber aqui é que o coronário nos dá a clarividência do mundo astral enquanto nós estamos na vigília, tá? É um armazenamento de conhecimentos desta nossa vida terrena atual, tá? E ele funciona como uma fita magnética virgem. E aí entra a importância das experiências vivenciadas na infância. Tudo aquilo que a gente vivencia na infância, seja de bom, seja de ruim, aquilo fica marcado como uma experiência, como uma experiência. Lembram quando a gente tinha aquelas fitas cassetes? Tem alguém, a Cher nem sabe o que é isso, né? O Lucas, então, nunca ouviu falar. Mas nós ali, né, Ale Fossati, das mais antigas. Amiga, eu sei sim. Fita cassete. Então, quando a gente gravava uma música numa fita cassete virgem, nossa, a qualidade. Mas aí, quando faltava dinheiro, faltava grana, faltava fita, a gente começava a gravar, pegava aquelas ruins, vou gravar por cima dessa, lembram? A gente gravava uma música por cima da outra. A qualidade já era meia boca, né? Não era a mesma coisa do que tu gravar numa fita cassete virgem. Lembram Quando disso? enrolava a fita. Bom, nem se fala. Tinha que botar o dedinho para fazer assim, ó, não era? Não é tão novinha, então, né, Xerri? Mas é que nosso avanço tecnológico foi muito rápido mesmo, né? Mas o que acontece, então? A criança tá com a sua fita magnética em cada nova encarnação virgem, né? O que aconteceu ali na infância fica. E grava de uma maneira, né, que haja resiliência para poder superar, né? Eu sempre falava nas minhas palestras, né, a base, assim, a matriz, assim, a matriz da psique de um psicopata, por exemplo, né? Estudando toda essa questão da proteção da criança e adolescente, essa parte de maus tratos, abuso, então, né? E daí tu começa a estudar um pouco a mente, né, do psicopata. Então, na verdade, se a gente for observar, há estudos, né, que nos dizem, a Val também me ajuda, né, que toda a primeira infância da criança é muito importante, mas o primeiro ano de vida do indivíduo é importantíssimo, digamos assim, se não é o mais importante no que diz respeito à base, à formação, porque o que move o ser humano nesse primeiro ano de vida, né, o que traz, assim, a sensação de conforto, de segurança e de pertencimento a esse mundo, é o amor, é a proteção que ele recebe ou não, né?
A Melanie Klein vai até mais além, né? Ela diz que até os 6 primeiros meses de vida, a importância do bebê, de amamentar a criança, olhando no olhinho da criança, porque a criança, para se sentir que ela existe, que ela está viva, ela precisa se ver na mãe, né? E daí a gente vai entrar num monte de outras situações e teorias que eu não vou me atrever a colocar, mas o que eu aprendi... Vai lá, Val. Não, só contribuindo, né? Vai lá. Hoje a gente sabe que se a gente quer fazer prevenção em violência e comportamentos disruptivos de uma forma geral, na vida adulta, na infância, na adolescência, a gente precisa começar a cuidar do cérebro dos bebês na gestação. Né? Precisamos cuidar do cérebro dos bebês desde a gestação, porque, como tu disseste, é um sistema nervoso aberto, né? Nós vamos buscando depois essas informações filogenéticas, espirituais, mas assim, essa marcação neuronal, ela se dá já desde a gestação, né? Se dá nos primeiros 7 anos, como tu já destacou na semana passada, mas de uma forma muito especial. Existe um período muito sensível de marcas primitivas que depois tu não consegue mais acessar, nem com análise, enfim, né? São marcas muito primitivas e muito importantes. Exatamente. Ai, que bom. Ai, coisa boa, né? Ter pessoas da área para nos ajudar. Até porque muito disso que eu estou falando eu aprendi com a Val e depois com outras tantas psicólogas que entraram ali nos processos na minha carreira, né? E essa questão do psicopata, ouvindo uma palestra, uma psicóloga uma vez, assim, ela me fez muito sentido pelo seguinte, né? Nesse teu primeiro ano de vida, né? Quando uma criança tem uma referência de um cuidador, mínima, né? Porque em psicologia e psiquiatria a gente pode chegar a um conceito máximo de pais suficientemente bons, né, Val? É o conceito que se chega assim, tu ser um pai da hora, é tu ser um pai suficientemente bom. Então, digamos assim, que uma criança que tenha esse cuidado vindo de algum cuidador, esse amor, o atendimento de todas as suas necessidades, porque no primeiro ano de vida a criança depende 24 horas, né, de algum cuidador. Ele começa a criar, o amor é o que traz a confiança e a tranquilidade para ele, a ponto de que chega um momento, né, ali a partir do 2º ano, do 3º ano, que começa a entrar mais as questões do limite, né, dos freios internos. O que determina uma criança, um dos fatores determinantes de uma criança obedecer ou não o seu cuidador? Né? E eu falo em cuidador porque nem toda criança tem pai e mãe, né? Mas porque ele tem naquela figura do cuidador o amor, a proteção, ele desfruta desse sentimento maravilhoso de ser amado, de ser protegido, e ele tem medo de perder isso. Então ele vai aos poucos criando os freios internos e vai obedecendo o seu cuidador, para continuar desfrutando dessa coisa boa que ele, né? Os estudos nos dizem que os psicopatas, eles, nos seus primeiros, e principalmente no seu primeiro ano de vida, isso eu tive experiência no meu trabalho, na prática, né? Se eu for ver a história de cada um dos meus adolescentes infratores lá. Eles, nesse primeiro ano de vida, além de não ter uma figura cuidadora, eles tiveram o exemplo da violência e do abuso. Daqueles que justamente tinham que protegê-los. Então, eles não criam freios internos porque eles não têm nada a perder para temer. Eles não têm medo de perder nada porque o que eles têm a perder? Eles nunca tiveram esse referencial de amor e cuidado e proteção. Por isso que são frios. Não se arrependem, são sedutores, não é? O que tudo isso tem a ver com o chakra coronário? Tem tudo a ver, né? Porque o chakra coronário estando ligado na nossa fisiologia, no nosso orgânico, ao nosso sistema nervoso central, ao córtex cerebral, a toda a base do sistema nervoso das nossas... É ali que fica o registro de tudo desde o início de cada encarnação. E como a Val disse, coisas que dificilmente a gente vai ter resiliência. Eu, por exemplo, tenho uma... Eu me
me trato com a minha terapeuta desde os meus 19 anos, né? Quando eu perdi meu primeiro bebê, tive alguns momentos de interrupção da terapia, até hoje me trato, não tem muito conserto mesmo, né? Tô brincando. Mas, assim, a gente tem algumas divergências, assim. Eu tenho lacunas lá da minha primeira infância que eu juro para ela que isso não tem jeito, que eu nunca vou conseguir, eu vou sempre ter aquela lacuna, porque tá lá, na primeira infância, meu primeiro era indevido. Mas ela é muito positiva e ela acha que não. Hoje em dia a resiliência, assim, tá cada vez mais a humanidade se superando, e é verdade, né? Nós que somos... Será que ela é muito amiga da minha terapeuta? Será que elas acreditam na mesma coisa? Estão tudo machado, né, Valesca? Então, mas eu acho que ela ainda acho que ela está certa. Eu acho que a gente, pelo nosso livre-arbítrio, não é? E quanto mais a gente assume essa consciência desse ser muito além desta vida que a gente é, eu acho que a nossa chance de resiliência ela aumenta, tá? Mas essa ligação do nosso sistema fisiológico com o nosso chakra coronário. E daí a gente entra na associação do sistema endócrino com o chakra. Qual é a glândula, né, associada ao chakra coronário? É a pineal, que se nós pudéssemos cortar, fazer assim uma visão, ela é bem num corte assim vertical e num corte horizontal. Ela tá ali bem no meio da cabeça ali do cérebro. Estão vendo a pineal? Claro. Posso contribuir de novo? Por favor. Só uma coisinha, assim, ó, que isso estava até antes da Val falar, isso estava até na apostila, aquela que o mentor que uma vez me cedeu. A gente não confundir a glândula pineal ou epífise, né, com a hipófise. Então, não sei se era isso que tu ia... Pode falar, Val. Não, ia trazer assim, a importância da possibilidade que a gente tem pelo livre-arbítrio, né, de ressignificar as experiências. E o nosso cérebro faz novos caminhos. Então, até pouco tempo, a gente estudava que o cérebro não se regenerava, né? E que ele era uma estrutura rígida, que, enfim, se dizia muitas coisas sobre essa não plasticidade do cérebro. Né? Hoje a gente fala em neuroplasticidade, que nós temos o poder, né? A epigenética estuda muito isso, e através das nossas mudanças comportamentais, das nossas ações e da ressignificação dos nossos traumas, modificarmos a estrutura cerebral. Né? Então, isso mostra a importância do livre-arbítrio, né? E de como a gente pode interferir na qualidade, né? Da energia e dos chakras, do funcionamento, enfim, do todo. Perfeito. E isso a gente vai entender melhor ainda quando a gente entrar no estudo do chakra frontal, que também tem como associado o sistema fisiológico, também está no cérebro, mas numa outra parte. Mas, assim, a gente tem que entender que os chakras, e quanto mais próximos, né, um do outro, as suas funções, elas, por vezes, se entrelaçam. Isso que a Val está falando é verdadeiro e está bastante ligado também com o estudo do chakra mental, né? Porque o coronário, ele ainda está naquele padrão, naquele patamar, muito mais da comunicação espiritual e daquelas memórias, né? Daquele momento virgem de memória da gente, do que dessa coisa da introspecção e da resiliência que já está mais para o frontal. Mas tudo é cérebro, a conexão fisiológica é cérebro, né? O sistema endócrino, a glândula do sistema endócrino associada ao chakra coronário, é essa bem interna, né, no meio da cabeça, que é a epífise, ou a glândula pineal, tá? Quando a gente está equilibrado, quando esse chakra coronário, e depois eu vou fazer a interface com a glândula do chakra frontal, mas quando o chakra coronário, ele está equilibrado, né, no sentido assim, de não estar muito afetado, porque não tem como, gente, fora quando a gente está num estado de meditação
plena, né? Não tem como, no mundo que a gente vive, a gente dizer que a gente está sempre com os chakras alinhados, equilibrados, funcionando. Não. Vamos, né? Nós somos humanos e isso, se nós tivéssemos... Esse é o nosso propósito, é atingir o maior número de vezes no mesmo dia, no mesma semana, no ano, enfim, esse equilíbrio, esse alinhamento dos chakras. Mas não é da natureza do indivíduo que habita um mundo de provas e expiações em fase de atingir um mundo de regeneração, esse equilíbrio, essa coisa toda. Nós temos momentos, né, de equilíbrio, digamos assim. No sentido, assim, de ser um estado de espírito constante, não quer dizer que é todo mundo louco e de vez em quando a gente dá uma equilibradinha, não é isso, né? Mas nós temos, assim, ó, a permanência. Nossa, tá acabando meu horário. Nossa, tá acabando, nem me dei conta. Na época que eu palestrava lá na Casa Espírita, eu me organizava melhor no tempo. Mas, assim, quando a gente tá com esse chakra mais ou menos equilibrado, né, nós conseguimos, sim, e por isso que estados meditativos levam ao equilíbrio, meditativos profundos levam ao equilíbrio do chakra coronário. A gente consegue fazer a sincronização com os dois hemisférios do nosso cérebro, o esquerdo e o direito, porque a glândula pineal, ela tá ali, né, posicionada, não sei se no meio, mas numa posição estratégica que consegue fazer essa sincronização, essa polarização entre os dois hemisférios do cérebro, o direito e o esquerdo, que têm funções distintas, né? Só que isso é algo que a gente teria que ter mais tempo para estudar, e nós vamos ter que encerrar por aqui, infelizmente, tá? Mas aí fica cenas para o próximo capítulo. Nossa, tem tanta coisa, né, para a gente estudar ainda, e eu achei que eu ia conseguir dar uma pincelada em cada partezinha em todos os 7 chakras. É impossível, né? Porque é muito assunto, assim, para a gente refletir e estudar. E só quando a gente consegue encerrar pelo menos um chakra e fazer a conexão com o outro é que a gente absorve todo esse conhecimento. No próximo encontro, então, eu vou tentar ser mais breve, tá? Mas é um estudo muito empolgante. A gente vai começando a se entender melhor e a entender melhor o nosso funcionamento, sabe? E a gente vai aprendendo alguns truques, assim, para não cair em armadilhas, assim, que a gente mesmo, às vezes, se coloca, tá, pessoal? Que pena, mas nós vamos ter que acabar por aqui para fazer o encerramento, né? E se vocês quiserem, eu sou apaixonada por esses estudos, se vocês quiserem marcar um outro dia, não quiserem esperar até segunda, eu me disponho, tá? A hora que quiserem, ou até conversar, assim, em paralelo, sobre essas coisas todas, é muito contagiante, tá? Então, agora nós vamos fazer